Queridos irmãos, queridas irmãs, presentes nesta igreja matriz, aqui de Santa Rita de Cássia. Como vocês me ouviram falar há uns domingos atrás, que nós celebraríamos 7 solenidades numa sequência. Então nós já celebramos a solenidade da Ascensão, que exaltava a figura de Jesus Cristo ascendido aos céus. Domingo passado nós celebramos a solenidade de Pentecostes, que exaltava o Espírito Santo derramado sobre os apóstolos no cenáculo e depois sobre o povo. Hoje nós estamos na terceira solenidade da Santíssima Trindade. Então aqui nós vamos refletir sobre um Deus uno, único, mas em 3 pessoas. E só para não perder a viagem, na quinta-feira, nós nos voltamos para Jesus Cristo, que é o centro da nossa fé, ao celebrar a solenidade do corpo e sangue de Cristo. Depois, no dia 24, nós celebramos a solenidade da Natividade de São João Batista. E vocês poderiam perguntar, mas o que tem a ver João Batista? Ele é o precursor. Quando Maria visita Isabel, ele ainda no ventre de Isabel, ele já pula, porque sente a presença de Jesus Cristo. Ele é quem batiza Jesus nas águas do Jordão. Naquela imagem que nós vemos ali, a Trindade presente, o Filho nas águas sendo batizado, o Espírito Santo em forma de pomba pairando sobre Jesus, e o céu se abrindo, e a primeira pessoa da Santíssima Trindade, o Pai, falando: este é o meu Filho muito amado. Por isso que tem tudo a ver. Todas as solenidades se voltam para Jesus Cristo. Depois de João Batista, nós temos no dia 27 de julho, a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Olha que bonito. Um coração aberto, chagado, cheio de amor e de misericórdia para com toda a humanidade. Dia de oração pela santificação do clero. E depois, encerrando a 7ª e última, no dia 29, esse ano cai no domingo, a solenidade de Pedro e Paulo, colunas da igreja. E aí nós voltamos novamente para a figura do Espírito Santo, porque Pedro é o primeiro vigário de Cristo, o primeiro Papa. E ele ali nas comunidades cristãs presenciou. E o livro dos Atos dos Apóstolos fala bastante do Espírito Santo. É o tempo da igreja, é o tempo do Espírito Santo. Se nós olharmos para as Sagradas Escrituras, nós vamos verificar que no Antigo Testamento se fala de Jesus, não com o nome Jesus, mas se fala de Jesus, se fala do Espírito Santo, mas o Antigo Testamento é muito mais voltado para a figura da primeira pessoa da Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Criador, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Então é a primeira pessoa que se evoca mais. Depois nós chegamos nos Evangelhos, Novo Testamento, nos Evangelhos principalmente, o centro é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Nos é falado toda a história de Jesus Cristo, desde a sua encarnação, da sua infância, do seu calvário, da sua morte, ressurreição e etc, etc. Então, ou seja, ali a segunda pessoa da Trindade. E depois, quando nós pregamos o livro dos Atos dos Apóstolos, pregamos algumas cartas de Paulo, é claro que Jesus e o Pai nunca saem, mas ali nós vemos então que a ação do Espírito Santo na vida da igreja, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Olha que bonito. Lembra vocês que na liturgia nós encontramos na primeira leitura do livro de Provérbios uma passagem que diz: antes que o universo fosse formado, a sabedoria de Deus, ou seja, o Espírito de Deus já estava lá. Então prestem atenção. Antes que tudo fosse criado, o Espírito Santo já estava lá, porque ele é Deus com o Pai na Trindade Santa. Tem gente que pensa que o Espírito Santo chegou em Pentecostes para frente. Não, ele é eterno. Ele é eterno. Assim como Jesus. Tem gente que pensa que Jesus, ele surgiu depois que Maria ficou grávida para frente. Não, Jesus como Deus, ele sempre existiu. Ele é antes de todos os tempos. Quando nós olhamos lá no livro do Gênesis, a gente vai dizer para vocês, repetindo, a palavra Trindade vocês não vão encontrar na Bíblia, não adianta caçar que não tem.
Mas existe um monte de citações que nos levam a entender. Aqui é a Trindade. Vocês sabem que muitas coisas a gente não precisaria escrever o nome para a gente saber o que você está dizendo, não é verdade? Algumas coisas escritas já me levam a pensar naquilo. Por exemplo, no livro do Gênesis, diz assim, na criação, que Deus, o Criador, o papel do Pai, a primeira pessoa, Ele criou todas as coisas, os mares, os luzeiros, etc. e tal. No sexto dia, Ele diz assim, olha só, preste atenção. O Pai Criador diz assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Primeiro lugar, façamos é verbo no plural. Ora, então ele não está sozinho. Se ele estivesse sozinho, ele dizia, faço, eu vou fazer. Não, ele diz, façamos. Com quem que ele está falando? Com o Espírito Santo, com Jesus que estava ali. A Trindade estava na criação. Quando ele diz, nossa imagem e semelhança, nossa. Então ele está dizendo, dos três, da Trindade Santa, da comunidade de amor, ele está falando naquele momento. E várias outras passagens da Bíblia também não vai estar escrito Trindade, mas dá para a gente entender que é a Trindade. Por exemplo, uma saudação de São Paulo, que em todas as missas nós repetimos. Vocês sabem qual é? A gente fala, não presta atenção, né? Assim, como é que a gente começa a missa? Invocando a Trindade. Pai, Filho, Espírito Santo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Não é em nome do Pai, em nome do Filho, está errado, viu? Porque não são três deuses, é um Deus só. É em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E logo em seguida, o que a gente diz? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, segunda pessoa da Trindade. O amor de Deus Pai, primeira pessoa da Santíssima Trindade. E a comunhão com o Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, estejam convosco. Essa citação não é da missa, essa citação é das cartas de Paulo. Ele faz essa saudação quando ele escreve. Então, Paulo faz uma saudação trinitária, uma saudação da Trindade. Viu como é que a Trindade está na Bíblia? Embora não esteja escrita a palavra Trindade? E depois, aí para ser mais explícito, não tem como. Se alguém duvida da existência da Trindade, não precisa ser mais explícito. Nos evangelhos, principalmente citando aqui Mateus e Marcos, quando Jesus dá ordem, ide pelo mundo e batizai-os, o que ele completa? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Jesus fala, batizai-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, se você é cristã, se você é filha de Deus, é porque você foi batizado, batizada em nome da Santíssima Trindade. E esse é o batismo que a Igreja Católica aceita. Batizado em outros nomes, a igreja não aceita. Se for batizado só em nome de Jesus, só em nome... Não. Você está separando Deus? Não. Deus é único, não se separa. Olha que bonito, né? A gente olhar para isso. Depois, quando nós olhamos para a leitura da carta aos Romanos, nós vemos ali duas frases, eu vou ficar muito belas. Primeira, o amor de Deus será derramado em vossos corações pelo Espírito Santo. Paulo está dizendo, o papel do Espírito Santo, derramar amor sobre os nossos corações. Muitos dizem que ele é o próprio amor. O amor entre o Pai e o Filho e o Pai, é o Espírito Santo que envolve a Trindade. Diria alguns, né? Que Deus Pai é o amante, Jesus Cristo é o amado e o Espírito Santo é o amor. É assim que a Trindade se envolve. Então vejam bem, todas essas citações, e agora Paulo dizendo que o Espírito Santo é quem derrama o amor em nossos corações. E uma outra frase dessa leitura também importante para a gente refletir, não coincidência, mas esse ano nós celebramos o jubileu do Ano Santo, jubileu da Encarnação, né? Então, nesse jubileu, o tema, peregrinos de esperança, mas tem uma frase que está aí. A esperança não decepciona, está aí na segunda leitura.
A esperança cristã não decepciona. Quando nós colocamos a nossa esperança em Deus, hoje podemos dizer, quando colocamos a nossa esperança na Trindade, a gente segue tranquilo, porque não vai dar errado, não tem como dar errado. Agora, quando a gente coloca a nossa esperança em homens, em outras pessoas, coloca a esperança não sei no quê, aí a gente se decepciona às vezes. Porque com Deus nós não vamos nos decepcionar. Então, por isso que está dizendo, a esperança que não decepciona. Guardemos isso. Depois, meus irmãos, nós chegamos no Evangelho, e não só esse, mas várias outras passagens do Evangelho, Jesus está dizendo que o Espírito Santo é quem vai nos revelar muito mais coisas. Jesus está dizendo que o Espírito Santo é dele, e que tudo que é dele é do Pai, então é do Espírito, e esse Espírito que traz isso. Em outra passagem, Jesus diz, eu e o Pai somos um, e é no Espírito que são um. É só para que nós possamos tentar entender um pouquinho, porque eu não vim aqui, não iria querer explicar a Santíssima Trindade para vocês, e se eu dissesse isso, vocês podem levantar embora que eu estaria falando mentira, porque eu não vou fazer isso. Porque eu não tenho condições disso. E ninguém tem condições disso. Porque se algum dia alguém explicar o mistério da Santíssima Trindade, ele deixaria de ser mistério. A nossa capacidade intelectiva, de inteligência humana, não alcança tamanha grandeza de Deus. E digo mais, nós temos vários mistérios, não é verdade? Eu estava falando aí, o mistério da encarnação. Como é que uma mulher engravida sem a participação de um homem? É difícil de acreditar, mas é um mistério. O mistério da ascensão de Jesus, o mistério da ressurreição de Jesus, como é que uma pessoa morta ressuscita, como é que uma pessoa sobe ao céu, e a lei da gravidade, como é que fica? São mistérios, mas são mistérios que nós somos chamados pela fé a crer. Eu creio. E aí, quando a gente diz mistério da Santíssima Trindade, vêm os estudiosos e vêm os teólogos e dizem, o mistério da Santíssima Trindade, olha, presta atenção no que eu vou dizer, é o maior de todos os mistérios. Se eu não estou conseguindo entender, se eu tenho dificuldade de entender a encarnação, a ressurreição e tal, agora vem dizer que a Santíssima Trindade é o maior de todos, muito mais difícil para a gente querer achar que vai entender. Então nós temos que crer pela fé, simples assim, é pela fé que nós cremos nesse grande mistério de um Deus que, sendo o único Deus, se apresenta a nós em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Meus irmãos, como é difícil, mas eu vou até sugerir para vocês uma tarefinha, né? Muita gente já tentou representar a Santíssima Trindade, e todas elas contêm erros. Eu não vou falar o nome aí, mas tem uma imagem da Santíssima Trindade que eu olho e falo, meu Deus do céu. Qualquer aluno do primeiro ano de teologia não faria uma imagem da Trindade assim. Primeiro, porque para Deus, e quando eu estou falando para Deus, eu estou falando para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Não existe tempo. Esse negócio de cronológico, o tempo isso é nosso. Para Deus isso não existe. Então, esse negócio de achar que Deus Pai é um velho barbudo, cabeça branca, careca, não. Ele não envelhece. Ele é Deus. E quando ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, então, qual é o Deus que se apresentou a nós como nós? Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E era como nós, tinha olho, tinha cabelo, tinha braço, tinha mão. Se fez um de nós. Então, quando nós fazemos imagem de Jesus Cristo, nós vimos Jesus Cristo. O Espírito Santo a gente faz símbolos, mas não imagens. Eu pergunto para vocês, eu perguntava semana passada do Espírito Santo, não é verdade? Vocês lembram que eu perguntei, quem já viu o Espírito Santo, quem já viu o vento, lembra que eu falava essas coisas? A Santíssima Trindade é a mesma coisa. O mistério da Santíssima Trindade, nós cremos pela nossa fé. Não é porque vai se provar com uma equação matemática que a Santíssima Trindade existe, isso não vai acontecer.
Tudo só vai ser revelado o dia que nós estivermos diante de Deus na glória dos céus. Aí tudo se abre, a gente vai entender tudo. Mas aqui nesta terra nós não vamos entender tudo. Guardem isso. Mas, se quiserem fazer uma pesquisa, existe um pintor russo chamado Rublev, e ele fez uma pintura que para mim é a melhor representação, é uma representação da Santíssima Trindade. Para quem já foi aqui na casa de Dom Luiz, lá na capela tem, atrás do altar, aqueles 3 anjos. Porque ele vai se inspirar quando aqueles 3 anjos visitam a tenda de Abraão e de Sara. Lembram dessa passagem lá no Antigo Testamento? Quando ele avisa que ela vai ter um filho, que ele vai ter uma grande descendência, aqueles 3 anjos, a prefiguração da Trindade. Então, ele pega aqueles 3 anjos e ele coloca no desenho. Vocês pesquisem e leiam a explicação daquilo. É uma verdadeira aula sobre a Santíssima Trindade. E o que eu acho mais belo naquele quadro é porque os 3 têm o mesmo rosto. Ou seja, é como se eles são jovens. Porque eles são da mesma idade. Um não é mais velho que o outro. Deus Pai é mais velho do que Deus Filho, é mais velho que o Espírito Santo. Eles são Deus desde todo sempre. Isso é a Trindade. E eu repito, muitos aqui já escutaram, me perdoem, vou repetir de novo, né? Vocês vão escutar de novo. Santo Agostinho, vocês já ouviram falar dele. Às vezes eu fico pensando, né? Como é que uma pessoa, lá no século 3, 4, vai escrever tanta coisa? Não tinha caneta, não tinha impressora, não tinha computador, não tinha nada, deve ter escrito na pena. A gente não consegue ler o que ele escreveu. Não dá para ler o que ele escreveu. Agora você imagina, mas ele escreveu. E ele então vai escrever sobre a Trindade. Ele vai escrever sobre a Trindade. Ele queria facilitar para o povo a crença na Santíssima Trindade. E ele então vai e começa a escrever. E quanto mais ele escreve, porque ele é muito inteligente, quanto mais ele escreve, mais confuso ele vai ficando. Já devia estar saindo fumacinha pela orelha. E ele falou assim, eu vou descansar um pouco, vou esparecer minha cabeça. E foi caminhar. E andando pela praia, lá assim, mas não saía da cabeça dele a Santíssima Trindade. E ele caminhando pela praia, ele vê uma criança. Devia ter lá, sei lá, eu estou chutando aqui, 5, 6 aninhos lá. Ele vê uma criança e ele olha para a criança estava brincando, como toda criança brinca na praia, faz bonequinho, faz buraquinho na areia. E a criança fez um buraco na areia, e ela pegou uma canequinha, ela corria lá na água, enchia a canequinha d'água, corria aqui, colocava dentro do buraquinho. E aí ela voltava lá, enchia a canequinha, quando ela chegava aqui, o buraco estava vazio, ela colocava mais água. E o Santo Agostinho ficou, o que essa criança está fazendo? Chegou perto daquela criança e disse, menino, o que você está fazendo? E aquela criança, olhando para Agostinho, disse, moço, eu vou colocar toda essa água do mar dentro desse buraquinho. É possível? É possível, gente? É. Não sei quanto tempo vai demorar, mas é. Porque a terra vai chupar toda a água, mas vai pular de uma e vai pondo. Agostinho olhou para a criança e disse, menino, não perca tempo. É impossível você colocar toda essa água dentro desse buraquinho. E aquele menino olhando para Agostinho disse assim, pois é. É mais fácil eu colocar toda essa água dentro desse buraquinho do que você explicar a Santíssima Trindade. Do que você entender a Santíssima Trindade. Naquele momento, Agostinho entendeu que era um anjo que Deus tinha mandado para avisar para ele. Você pode escrever, esclarecer, falar, mas não queira desvendar, explicar, porque isso não tem como. E eu concluo essa reflexão lembrando coisas importantíssimas da nossa fé. Este ano, nós celebramos 1700 anos do Concílio de Nicéia. Um concílio que a igreja fez no ano de 325. Olha só, 1700 anos. E por que a igreja fez esse concílio? Tem a ver com a Trindade. Porque para eles não tinham dúvida de Deus Pai. A primeira pessoa, nunca, muita gente teve dúvida. Mas a segunda pessoa, Jesus Cristo não é Deus. Jesus Cristo se tornou Deus só quando ele morre na cruz. Jesus Cristo não é filho de Deus, é só depois que Deus adota. Então é um monte de besteira. Então a igreja convocou um concílio de Nicéia para dizer, Jesus é Deus, e bateu o martelo. Tem duas naturezas, natureza humana e natureza divina. E é o nosso credo que está aí. Tanto é que o nosso credo, vocês podem ver que a maior parte dele fala de Jesus, da segunda pessoa.
A gente começa falando da primeira, depois a maior parte vem a segunda, depois a gente fala da terceira e depois a gente fala da igreja. É o credo que nós vamos rezar daqui a pouco. E, passando os anos, começaram a duvidar do Espírito Santo. O Espírito Santo não é Deus. Começou aquela confusão. E aí no ano de 381 nós tivemos um concílio numa cidade chamada Constantinopla. Hoje é Istambul, capital da Turquia. E nesse concílio, então se bateu o martelo. O Espírito Santo é Deus com o Pai e o Filho deve ser adorado. E aí fez-se o credo, então por isso que chama, que está aí no folheto de vocês, nós vamos rezar. Credo Niceno Constantinopolitano. Niceno de Niceia, Constantinopolitano da cidade de Constantinopla. Onde a gente fala assim, mas esse credo aqui é mais comprido. Não, ele não é mais comprido. Esse aqui é mais importante que o outro, porque o outro é mais curtinho, né? Aquele que a gente reza todo domingo aqui, né? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Gente, os dois têm a mesma essência. Para vocês poderem entender a diferença de um e de outro, eu vou usar um exemplo. Se alguém chegasse para você e perguntasse para você, que cidade você mora? O que você responde? Vocês não moram? Que cidade vocês moram? Batatais. Está respondido? Beleza. Só que pode ser que tenha alguém que diz, que cidade você mora? Eu moro na cidade mais bonita do estado de São Paulo, que fica lá perto de Ribeirão Preto de Franca. Ela se chama Batatais, tem as telas de Portinari. O cara espichou, explicou. Mas na verdade ele falou Batatais a mesma coisa, não é verdade? Então, o credo que nós vamos rezar hoje, ele esmiuça. Tá? É só para lembrar, então, que nós estamos comemorando 1700 anos desse concílio de Niceia. E se vocês prestarem atenção, não tanto num quanto no outro, quando nós rezamos o credo, lá na parte que consta depois do Espírito Santo da igreja, a hora que nós rezar, você presta atenção que você vai entender muita coisa. A gente não diz, creio na igreja católica apostólica romana, diz? Por quê? Por que não? Porque a igreja católica, ela é composta de várias igrejas orientais. Vocês conhecem algumas que às vezes a Canção Nova transmite missas, da Maronita, igreja Melquita, igreja ucraniana e etc. e tal. São católicas, têm comunhão com o Papa, tem os santos, a Virgem Maria, o Evangelho, a missa e tudo mais, os sacramentos. Não confundir com ortodoxa, que é outra coisa. Tá? E esses orientais, eles nos ensinam muito, porque eles são muito mais piedosos do que nós. Eu costumo dizer, né? O povo acha que a gente tem muita devoção à Nossa Senhora, né? Eles têm muito mais. Porque a gente trata Nossa Senhora, Maria. A tua vizinha, Maria? Eles não fazem isso, não. Todas as vezes que eles vão falar o nome de Nossa Senhora, eles falam a Santíssima Virgem Maria. A Santíssima Mãe de Deus. E digo mais, e fazem reverência. A Santíssima Virgem Maria. Pode estar no mercado, na padaria, no açougue, eles fazem isso. Tanto respeito que eles têm por Nossa Senhora. E quando eles fazem o sinal da cruz, eu acho tão bonito, porque eles fazem isso aqui. A gente faz com a mão aberta, né? Em nome do Pai, do Filho, não. Eles fazem isso aqui. Sabe o que significa isso? Ó? Em nome do Pai, Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Trindade. Eles juntam os três, um único Deus, e faz o sinal da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. E os dois? Natureza de Cristo, natureza humana e natureza divina. Ele é Deus, que tem duas naturezas numa única pessoa, Jesus Cristo. Então vamos pedir a Deus nessa celebração de hoje, que a gente possa mergulhar cada vez mais nesses mistérios, nessas riquezas que a nossa fé tem e que às vezes a gente não sabe, e aí qualquer papagaio que bate na nossa porta a gente vai atrás. Amém?